Olá, meninos e meninas. Eu sou a professora Glaucia. Nós estamos de novo para continuar com as aulas de língua portuguesa para os 8º e 9º anos. Nós vamos retomar um pouco do que nós vimos nas outras aulas, então é importante que vocês assistam às aulas que já estão disponíveis no YouTube. Hoje nós vamos continuar falando do gênero meme que nós vimos nas outras aulas, mas aprofundar um pouco mais a respeito dos processos de formação das palavras, falando especificamente da derivação. E os objetivos desse dia é reforçar a compreensão do que nós já percebemos a respeito do meme, como é que esse gênero ele acontece socialmente e por que é importante que nós façamos a associação da linguagem verbal e da linguagem não verbal, que nós também já vimos na outra aula. Além disso, compreender os efeitos de sentido provocados na formação de novas palavras por meio da derivação. Isso acontece porque cada vez que nós formamos uma nova palavra, nós temos um novo sentido sendo dado àquela palavra. Então, é muito importante você entender o processo e entender o que acontece com aquela palavra à medida que ela vai sendo transformada. Nós vamos retomar alguns elementos que nós já vimos na aula passada para que hoje nós possamos aprofundar a ideia do que é o processo de formação de palavras chamado derivação. Nessa palavra que está aparecendo aqui para você, nós temos inicialmente, antes do radical, o prefixo, o outro elemento que é o radical, a raiz, aquele que vai dar origem a novas palavras, é o radical. Em seguida, um sufixo e, por último, a desinência nominal de gênero. Nesse caso, não tem aqui, você pode observar, nada que indique um número, singular ou plural. Nesse caso, porque no singular não é necessário que essa desinência ela apareça. Aí vocês têm outras palavras que também são formadas a partir do mesmo radical. Tá já separadinho aqui, tanto o radical quanto um outro elemento aqui no final. Da mesma maneira na outra palavra. Isso é para você perceber que quando nós temos o radical, vários outros elementos podem ir sendo acrescentados para que outras palavras sejam formadas. E quando essas novas palavras elas são formadas, nós temos também novos significados. Pensa um pouquinho a respeito de um radical que você tem, que é o C, o A, o B e o L, de um prefixo acrescentado e de elementos que aparecem após o radical e que dão sentidos diferentes para essas palavras também. Então, o mais importante nesse momento é você entender o que é o radical, porque é o que vai ser repetido ao longo dessa aula. Bem, eu trouxe memes e aí nós vamos falar um pouco mais a respeito daquilo que nós já falamos nas outras aulas em relação a esse gênero e o que esse gênero ele pode proporcionar para a gente. O primeiro texto diz assim, ó, fim de semana da quarentena, e aí a palavrinha FDS que aparece aí é a representação da expressão fim de semana a eu, sextou, sabadou, domingou, e a imagem que aparece aqui para vocês representando o que acontece nesses 3 dias. O outro meme diz assim, eis que voltam às aulas pós-quarentena e eu só tiro 10 às inimigas. E a imagem que também é muito conhecida com essa palavrinha aqui embaixo. Então prestem bem atenção nessas duas palavras que aparecem, porque elas são importantes para o sentido no texto e elas são palavras que nós vamos observar também, porque é a partir do uso dessas palavras, sextou, sabadou, domingou e impossível, que nós vamos estudar um pouco mais a respeito do processo chamado derivação e de outras formas de composição de palavras. Só para nós lembrarmos um pouco, esses dois gêneros, eles são gêneros bem específicos dos meios eletrônicos, das redes sociais. O conteúdo deles não necessariamente precisa ter alguma relação com a atualidade. Existem alguns memes que eles podem ser considerados atemporais, ou seja, um meme não necessariamente ele vai falar da quarentena, diferente da charge que nós vimos numa aula anterior, que tem um pouquinho essa questão da relação com o que está acontecendo socialmente naquele momento.
Além disso, o produtor do texto, ele não necessariamente é um produtor específico que faz um meme para um público específico, diferente também de outros gêneros que nós vamos conhecer mais à frente, em que esse produtor, ele se organiza, se estrutura para que ele produza algo para um leitor bem específico. E o propósito comunicativo, às vezes ele traz alguma reflexão, mas invariavelmente é construir o humor naquilo que está sendo apresentado ou apresentar de uma forma mais irônica, mais sarcástica, uma determinada ideia. Pensando um pouco nisso aí, nós vamos pensar também a respeito dos sentidos que são estabelecidos dentro de um texto. Então, algo que é importante nós lembrarmos, um meme ele se constitui da utilização da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Nos dois, tanto o texto verbal, as palavras, quanto a imagem são importantes para a compreensão. Nós resgatamos, inclusive, um conhecimento relacionado a um filme muito famoso e a uma cena muito famosa desse filme, no segundo meme lá embaixo, onde a palavrinha impossível ela aparece. Daria para nós eliminarmos a imagem do texto e termos a compreensão nos dois casos, sem que nós observássemos um cenário para aquele texto? Não também. Principalmente porque no caso do primeiro, em que nós temos as 3 palavrinhas apresentadas aqui, representando o fim de semana, nós temos também 3 imagens. E aí nós compreendemos, por exemplo, o que acontece com quem está na quarentena no fim de semana, na sexta, no sábado e no domingo. Que efeito de sentido que é produzido a partir disso aí? O que nós conseguimos compreender desses 2 textos? Primeiro, que no fim de semana você vai dormir se você se expressa a partir de um meme desse, porque os 3 quadros, eles representam bem aquilo que acontece. Observa que o ângulo também, lembra que eu já falei disso na linguagem não verbal? A própria maneira como o texto ele é apresentado, ela apresenta também um determinado sentido para nós. Então, isso vai se intensificando à medida que nós vamos ampliando a imagem da garotinha dormindo no texto, como você tem aqui uma imagem mais de longe e depois a imagem aparece um pouco mais de perto nos 2 outros quadros. As formas verbais sextar, sabadar e domingar, e não os próprios substantivos, sexta-feira, sábado e domingo, que aparecem também no meme, eles são importantes porque a ideia é o que eu faço, já que uma das atribuições, digamos assim, do verbo é exprimir uma determinada ação, que não é papel do substantivo. Então, sexta-feira é um substantivo, sábado é um substantivo, domingo é um substantivo. Por que o autor do texto decidiu transformar os substantivos sexta, sábado e domingo em verbos? Exatamente para essa ideia de expressar uma determinada ação. Sextar significa, talvez, aquilo que eu faço na sexta-feira. Então, a transformação dessa palavra, que é um tipo de derivação, depois nós vamos ver, ela faz com que o sentido do texto ele seja modificado. No segundo meme, nós temos a ideia de negação construída também a partir de uma palavra em que a derivação, e nesse caso, derivação prefixal, aconteceu. Como você pode perceber aqui, aparece bem no início da palavra um prefixo, e esse prefixo é um prefixo que indica a negação, assim como em impróprio, em impessoal. Então, esse meme, ele se constrói a partir de uma negação e essa negação se constrói a partir de um prefixo que é acrescentado à palavra possível, no caso do que vocês têm aí. Quando o texto ele é organizado, eis que voltam as aulas pós-quarentena e eu só tiro 10. As inimigas impossível é que as pessoas não acreditam que você foi capaz de fazer aquilo ali. Isso é uma brincadeira que apresenta também um pouco de sarcasmo em relação àquilo que as pessoas podem pensar a respeito da sua própria capacidade.
nós vamos retomar os dois processos de formação que nós também mencionamos na aula passada, mas é importante você conhecer cada um deles para você entender por que eles têm, inclusive, nomes diferentes. No processo de formação chamado derivação, o que acontece é que uma nova palavra ela é formada, mas apenas a partir de um radical. Então, aqui o que você tem é a palavrinha sextou. O radical da palavra sexta-feira, ele aparece aqui e aí uma nova terminação é acrescentada para que eu tenha alteração no sentido dessa palavra. Em brincadeira, a mesma coisa. Eu tenho aqui a palavra brincar, por exemplo, que origina uma nova palavra a partir do acréscimo de uma terminação nessa palavra, mas eu permaneço com um radical em brincar e com um radical em sextou também. Isso se chama derivação. Você forma uma única palavra, mas você tem ali um único radical. No processo chamado composição, o que acontece é que nós temos a utilização agora de mais de um radical. Nós temos independentes essas duas palavras aqui que sozinhas elas têm um sentido diferente. Guardar tem um sentido, roupa tem um sentido. Quando eu junto essas duas palavras, eu passo a ter uma nova palavra e aqui eu tenho a união de dois radicais. Então, primeiro radical destacado aqui, segundo radical destacado aqui. A mesma coisa com a palavrinha girassol, em que você tem um radical, outro radical. Então, o resumo desses dois processos de formação, ele é bem simples. A ideia é que na derivação nós vamos ter novas palavras sendo formadas usando apenas um radical e na composição nós vamos ter novas palavras sendo formadas a partir da utilização de mais de um, não necessariamente dois, apesar de esses exemplos que vocês terem aí terem sido com apenas dois radicais. Na composição sempre vai ser mais de um. Pão de ló, por exemplo, apresenta mais de um e é um processo de formação a partir da utilização de mais de uma palavra que nós chamamos de composição. Não são só esses dois. Aqui embaixo aparecem outros processos que são o hibridismo, a onomatopeia, a redução, também conhecida como abreviação, e o neologismo. Esses outros processos, de maneira diferente da derivação e da composição, também são responsáveis pela formação de novas palavras. Aqui nós temos a derivação e aí uma explicação um pouco melhor ou destacado de uma forma mais visível para você como aconteceu a ideia da derivação na palavrinha sextou e na palavrinha impossível. Voltando àquele conceito inicial, sexta-feira é um substantivo e quando eu troco essa terminação que aparece lá, eu tenho agora uma forma verbal. É como se você tivesse a ideia de eu sextei, tu sextaste, ele sextou e assim por diante. Mas perceba que o que você tem é apenas um radical aqui. Na palavrinha impossível, o que você tem é uma palavra inicial, o acréscimo de um prefixo a essa palavra que formam uma nova palavra. Então, eu saio de uma ideia aqui positiva e passo a ter, a partir do acréscimo de um prefixo, uma outra ideia que é negativa. Os dois aconteceram a partir do processo de formação das palavras chamado de derivação, ok? Aqui o que nós temos é a apresentação de cada um desses processos e a maneira como eles acontecem. Então, os tipos de derivação são a derivação prefixal, que é essa primeira que você tem aqui, que acontece quando você tem uma palavra e acrescenta um prefixo a essa palavra. Nesse caso, nós tínhamos possível, acrescentamos o prefixo in e passamos a ter impossível. Veja que sempre que eu mudo algum elemento mórfico, que eu mudo um morfema nessa palavra, eu tenho uma alteração de significação nela. A mesma coisa, a derivação que é chamada de derivação sufixal, que é essa segunda que nós temos aqui. Na derivação sufixal, o que acontece? Eu tenho uma palavra inicial, lembra, nós falamos de palavras primitivas e derivadas na aula passada. Então, toda vez que essa primeira palavra
ela dá origem às outras, eu chamo essa palavra de primitiva. Então, eu tenho também uma palavra primitiva, quando eu acrescento um sufixo, eu transformo o significado dessa palavra. Todas as vezes que eu faço alteração, eu vou ter alteração no sentido também. A derivação parasintética, ela acontece quando eu tenho o acréscimo de um prefixo e de um sufixo ao mesmo tempo. Então, percebe que você tem o radical aqui separadinho no meio, você tem o acréscimo de um prefixo e também o acréscimo de um sufixo. Então, do substantivo noite, eu passo a ter o verbo anoitecer. A derivação parasintética, ela é diferente da derivação prefixal e sufixal. Por quê? Acontece de, em algumas palavras, nós podemos usar ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo. Por exemplo, se eu quisesse formar a palavra impossibilidade, ok? Então, eu tenho possibilidade sozinho e eu tenho impossível sozinho. Então, se eu acrescentar um prefixo e um sufixo, não é derivação parasintética. Por quê? Na parasintética, obrigatoriamente, eu preciso do prefixo e do sufixo ao mesmo tempo. Eu não teria sozinho noitecer, por exemplo, e nem a noite também. Na derivação regressiva, o que eu tenho é a eliminação de um elemento mórfico, e aí é o que nós chamamos de formação dos substantivos, que são chamados de substantivos deverbais. Quando eu tenho um verbo, como é o caso de cantar, e aí você tem o radical separadinho e os dois elementos mórficos que são alterados aqui no final. De cantar, eu passei para canto. E por último, a derivação imprópria, que é quando acontece mudança de classe de palavra. Domingo, que é substantivo, passa a ser domingou, que é um verbo. Todas as vezes que isso acontece, eu tenho o que nós chamamos de derivação imprópria. Para exemplificar isso aqui, eu trouxe para vocês uma frasezinha também dessas que circulam na internet, que diz assim: não tretarás porque é de boas. A palavrinha treta, que significa confusão, brincadeira ou alguma coisa nesse sentido, é um substantivo. E aí, quando eu transformo esse substantivo em um verbo, o que eu tenho aí é a derivação imprópria. Eu trouxe também um outro meme que nós vimos na aula passada e nós vamos verificar nele como é que acontece o processo de formação. Lembra que você tem um radical e esse radical, quando nele são acrescentados outros elementos, esses outros elementos, eles são chamados de prefixo, de sufixo e assim por diante. Aqui, ó, o que nós tínhamos era um radical e nesse radical foi acrescentado o sufixo oso e nesse caso o que eu teria, se eu tivesse que classificar essa derivação, seria uma derivação sufixal, ok? Por quê? Eu tinha um radical, uma palavra primitiva, a partir dessa palavra primitiva eu acrescentei um sufixo, mudei o sentido de teimar, eu tenho teimoso e aí inclusive eu tenho um outro sentido para a palavra, que seria qualificar alguém, e a gente já vai falar um pouquinho de classe de palavras nas outras aulas, e esse sufixo ele faz com que essa palavra ela adquira uma nova significação que vai também ser percebida em um novo contexto. Aqui nós temos algo para pensar a respeito de como que a formação das palavras ela vai influenciar no sentido que nós damos àquilo que nós pensamos. Então, o texto, que é uma tirinha, que também se utiliza da linguagem verbal e da linguagem não verbal para construir o sentido, tem algumas palavras sendo utilizadas que foram formadas a partir da utilização de um sufixo e vamos fazer a leitura para nós pensarmos um pouquinho a respeito disso. Diz assim, ó: o que é isso? Parece horrível. E aí você tem que pensar um pouquinho na expressão que o Calvin, que com certeza é um personagem conhecido seu dos livros didáticos, está fazendo quando ele olha para o isso a que ele se refere. A mãe responde: é comida vegetariana, é bom para você. E aí olha a expressão que ele faz quando ele olha para a comida vegetariana e olha o que ele diz. Vegetariano é que eu não sou vegetariano. No último quadrinho, ele usa uma expressão: eu sou sobremesariano. Ao usar esse termo,
o que o Calvin reforça sobre si mesmo? Quando alguém se denomina vegetariano, o que essa pessoa está dizendo é que ela tem preferências em relação à alimentação dela. Então, quando o Calvin se diz não ser vegetariano, mas ser sobremesariano, o que ele está falando é: eu prefiro as sobremesas. A minha alimentação preferencial deveria ser, o que eu gostaria seriam as sobremesas. E não é só pela utilização da palavra que você tem aí. Você tem que pensar aqui, no caso de uma tirinha, os elementos da linguagem verbal e da linguagem não verbal, eles precisam ser observados. Então, é tanto a frase quanto a expressão que o Calvin está utilizando lá no último quadrinho. Quando ele fala essa palavra, ele se inspirou para criar uma nova palavra. E essa criação nós chamamos de neologismo, que é a palavrinha que aparece no final da questão aqui para você. Em qual palavra que ele se inspira para que ele crie a palavra sobremesariano? Obviamente, na palavra vegetariano, que a mãe comentou quando ela ofereceu o prato para ele. Do que ele se utilizou para formar essa nova palavra? Vegetariano vem de vegetal, e no caso de sobremesariano, vem da palavrinha sobremesa, que é o que ele mais prefere. Nesse acréscimo, a utilização de um sufixo faz com que tenha acontecido um processo de derivação. Então, nesse caso, seria a derivação sufixal. Se eu acrescentei um sufixo, o que eu tenho é derivação sufixal, como nós vimos no slide anterior. Os sentidos, eles não se constroem apenas a partir do uso da linguagem verbal. Eles se constroem também a partir do uso da linguagem não verbal. Você só percebe a felicidade, por exemplo, do Calvin em relação à sobremesa, não apenas quando você lê o texto, mas quando você observa a expressão que ele está fazendo na tirinha no último quadrinho. Então, os processos de formação das palavras, eles vão acontecendo à medida que, às vezes, nós temos necessidade de formar essas novas palavras. E esses processos, eles têm nomes específicos, dependendo de eu ter um único radical, de eu ter mais de um radical, de eu formar uma nova palavra, de eu ter aí, no caso desse neologismo, a utilização de uma derivação que se constrói a partir do uso de um prefixo ou que se constrói a partir do uso de um sufixo e assim por diante. Esses sentidos, eles sempre vão acontecendo à medida que as palavras elas estão organizadas dentro de um texto. Para nós finalizarmos, nós vamos fazer a leitura de um poema chamado Neologismo, do Manuel Bandeira, para que nós possamos pensar um pouco sobre esses processos ainda. O texto diz assim: beijo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar intransitivo. Te adoro, Teodora. Nós continuamos a falar de processos de formação de palavras na próxima aula.